Muito bem, pessoal, vamos continuar o nosso curso aqui de MSP 430 e agora nós vamos falar sobre a parte de timers. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é só a questão de nomenclaturas, para vocês entenderem. Então, nós temos as instâncias dos timers, né? Timer 0, timer 1, timer 2, enfim, depende do seu dispositivo, né? Temos um típico nome longo, né, que tem esse tipo de notação, timer 0 a 5, timer 1 a 3, timer 2 a 3, e um nome curto, né, TA0, TA1, TA2. Um detalhe aqui é o seguinte, esse número aqui, tá, geralmente ele é referenciado aos registradores de determinado timer. Os registradores do timer, né, que é os nossos CCRs, que é os registradores de captura e comparação dos nossos timers, ok? Então, quando tiver esse número identifica basicamente a quantidade de registradores que esse timer possui, ok? Muito bem, então vamos começar falando sobre alguns fundamentos básicos de um timer, né? Então, qual que é os elementos fundamentais de um timer? O primeiro elemento mais fundamental que nós temos é um contador, ok? Nós vamos ter uma figura mais para frente aí que vai exemplificar melhor visualmente essa relação, né? Mas de momento que vocês precisam saber que nós temos um contador que é uma base, né, de um periférico do tipo timer. E também nós temos um outro elemento fundamental que é uma entrada de um clock. O clock vai ser utilizado lá no funcionamento, né, do nosso timer. Aqui também temos tem uma frase aqui que vocês podem ver, né, que então uma das características fundamentais dos timers é basicamente criar uma interrupção periódica consistente. Tá? Essa é uma característica fundamental. Então nessa figura aqui, pessoal, vocês podem ver então uma estrutura bem genérica de um timer, né? Então vocês observem que nós temos um bloco no registrador do nosso contador, que é aquele elemento fundamental que eu comentei no slide anterior. O outro elemento, o nosso clock input, né, a nossa entrada do clock aqui, que é o outro elemento, né? Bom, e aí como é que se dá o funcionamento, né, de um timer? O que acontece? Nós temos o nosso clock de entrada aqui, ok? Você tem um sinal de clock aplicado nesse bloco do contador. E o que basicamente ocorre, tá? O contador ele vai contar até um determinado número, ok? Que número é esse? Bom, isso depende isso depende de cada dispositivo, de cada microcontrolador que possui esse periférico, né? No nosso caso aqui, nós temos timers de 16 bits. Ou seja, se você fizer aí o cálculo aí de 2 na 16, você vai ver que nós temos aí um valor de 65.000, né, 535. Então, que é a contagem dele até em hexadecimal, se fosse pegar, né, seria em hexadecimal FFFF. Tá? Então, é isso que o contador faz. Ele vai contar lá do 0 até FFFF, né, até o seu valor máximo que ele possui de acordo com cada dispositivo, ok? Bom, aí o que acontece? Quando ele atinge esse valor máximo que ele possui, o que ocorre? Ocorre um overflow, né? Um estouro do time. Ocorre esse estouro e a contagem reinicia, né? Então, reinicia lá do 0 e faz novamente a contagem até de novo a esse valor aqui e estoura de novo, ok? Basicamente é isso. E nesse sentido, então, quando ocorre esse estouro, esse overflow do nosso timer, nós podemos fazer essa configuração para que atenda a uma interrupção, ok? É aqui que vai ocorrer a interrupção, e essa interrupção posteriormente, né, nós vamos ter
uma rotina lá para nós fazermos o devido tratamento. Nós já falamos das interrupções anteriormente, os conceitos são os mesmos, tá? A diferença é que nós estamos utilizando agora timers, né, para fins de interrupção, ok? Bom, passando para o próximo assunto, aqui nós temos uma figura envolvendo um recurso dos timers, né? Que recurso é esse? Recurso de captura, tá? Observem que nessa figura aqui, nós temos o nosso bloco, o contador, nosso registrador contador, né? E nós temos aqui um bloco de captura e comparação, um outro registrador, né? Que é aquele registrador lá que eu comentei com vocês, né? Que é os nossos CCR, tá? Ele tem um N aqui porque, na verdade, você tem o CCR, pode ser CR1, CR2, 3 e assim por diante. Depende, cada timer vai ter tantos registradores desse tipo, ok? Bom, agora o que nós temos que entender aqui no modo de comparação? Qual que é o fundamento básico aqui do recurso de capture? O que acontece é o seguinte, né? Quando nós temos um determinado sinal, como o próprio nome diz, nós vamos capturar alguma coisa, um determinado sinal, que pode um determinado pulso de um sinal, por exemplo, e essa captura, então, ela vai ser guardada nesse registrador, né? E a partir desse registrador, você tem as chamadas capture actions, né? Você pode determinar uma ação para aquele programa que você fez, né? Uma interrupção, modificar um pino, enfim, isso depende do seu objetivo, né? Quando você utilizar o modo de captura, ok? O outro recurso, né, que é o modo de comparação, então, basicamente, o que a gente tem é um recurso que a gente vai ter uma combinação, quando ocorrer uma combinação de um determinado valor do contador com aquele valor do registrador que você configurou na comparação, então, o que vai ocorrer também, você pode configurar uma determinada action, né? Uma interrupção, modificar um pino, tá? Esses recursos são os recursos básicos aí que você, inclusive, já deve ter visto em outros microcontroladores, né? Bom, então aqui nós temos um exemplo básico de uma estrutura de um timer, né? Então nós temos lá os nossos clocks, né? Os nossos clocks, um bloco de clocks, né? Aí o que acontece? Geralmente passa por um bloco de um divisor, que você também vai configurar lá na função, né, do nosso programa. Vou mostrar depois para vocês isso. Aí nós temos então o nosso bloco contador, ok? Nosso bloco contador. Temos também uma flag de habilitação da interrupção. E por fim, a nossa flag de interrupção dos timers, né? E aqui, vocês podem entender também por essa estrutura aqui, nessa parte vertical, que nós temos aqui, por exemplo, observem que nós temos CCR0, CCR1, 2, 3 e assim por diante, que é aqueles registradores, né, que a gente comentou lá no início, né? E entendam que cada registrador desses, vocês podem fazer uma determinada configuração de um timer, ok? Então você tem, digamos assim, um amplo leque aí de opções para fazer diferentes configurações utilizando o periférico timer, ok? Vejam aqui pelo nome dele, né, por exemplo, que ele também está fazendo a referência, lembra aquele número 7, né, que eu comentei, que são os nossos registradores aqui. Aqui nessa outra figura também, na verdade é só uma derivação daquela, né, vocês podem observar que cada registrador, tá, cada registrador ele vai possuir os seus bits de configuração, ok? Então, aqui nesse exemplo, só para vocês entenderem, aqui quando ele coloca cap igual a 0, ele está dizendo que ele está no modo de comparação, né? Da mesma forma como nesse outro registrador, cap igual a 1, ele está colocando ele no modo de captura, né? E aí você tem as derivações dos bits de habilitação e das flags, né, individuais para cada registrador, né? Observem nessa estrutura
como ela fica bem esclarecida, que você pode controlar cada um desses registradores que o timer possui. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre os modos de operação, tá? Basicamente nós temos 3 modos aí, típicos de operação dos nossos timers, né? O modo contínuo, o up mode e o up down mode, né? Vamos dar uma olhada em cada um deles para nós entender um pouco de como que se dá esse funcionamento. Bom, então para começar, no modo contínuo, a figura ela explica bastante, né? Esclarece bastante, né? O que nós temos aqui? Como é que o nosso timer funciona nesse modo, né? Ele inicia a sua contagem, ele vai até que valor? Até o nosso valor, até o valor de estouro dele, né? No caso aqui o FFF, né? Que é o valor máximo que ele atinge, e volta para zero, né? Reseta e recomeça de novo o trabalho. Basicamente é isso aqui, tá? Vai, conta de zero até o máximo, ocorre o overflow, né? Recomeça a contagem e vai embora. Nesse modo de operação, o que acontece? Ocorre então uma interrupção aqui que vocês podem ver na figura, sempre que ele acontece esse reset aqui, né? Nós temos uma interrupção sempre que ocorre esse estouro, né, do nosso time, ok? É setada uma determinada flag, né? E essa flag, ela vai estar relacionada lá à nossa interrupção, no nosso time. Já no modo de operação do up mode, observem aqui na figura o comportamento dele, né? Então, ele inicia a sua contagem, né? E aí, nesse caso aqui, o que acontece? Ele faz a contagem, vejam que o máximo dele o estouro seria aqui, né? O nosso, que foi antes, né? Se vocês compararem aqui, né? Mas, na verdade, o que ele acontece aqui? Ele vai contar até um determinado valor de acordo com o nosso registrador CCR0. Então, ele chega nesse valor do nosso registrador e aí sim que faz que ocorre aquele estouro. Nesse modo de operação, acontece o seguinte, tá? Podemos ter 2 interrupções, né? O que ocorre aqui é o seguinte, né? Ele possui uma flag de interrupção atrelado ao nosso registrador CCR0, tá? Caso quando bateu aqui, ele seta uma determinada flag atrelada a essa interrupção. E praticamente junto ali, na verdade, uma diferença de um ciclo, ele vai setar a nossa flag do nosso timer, ok? Então, ele ocorre, na verdade, essas 2 interrupções, ok? Seria praticamente com a diferença de um ciclo, né? Quando volta a zero aqui, que é quando tem bateu aqui, voltou aqui e dispara a outra interrupção, tá? A questão aqui é porque o CCR0, né, ele é um registrador especial, né? Então, inclusive você pode fazer essa configuração desse determinado limite, né? E se você ver também lá o CCR0, ele é relacionado a uma interrupção dedicada, né? Lembra das interrupções que a gente comentou nas aulas anteriores, né? Então, ele é um caso, vamos dizer assim, um caso especial aí, tá? Bom, já nesse modo de operação, up-down mode, né? Observem pela figura aqui, como ela esclarece. Então, nós temos a nossa contagem. E aí, o que acontece? Nós temos uma contagem até o nosso registrador CCR0, ok? E aí, em vez de ir direto para zero, que nem aconteceu na outra, ele vai fazer uma contagem decrescente, tá? Até bater num determinado ponto aqui e recomeça a contagem de novo. Nesse caso aqui, da mesma forma, vocês vão ter 2 interrupções, né? Nós vamos ter uma interrupção quando bate lá no CCR0, né? Nós vamos ter o disparo de uma flag, né? Que será setada. E nós vamos ter depois uma interrupção nesse ponto aqui, ó, né? Que é quando é setada a nossa flag do nosso timer lá. Eu coloquei essa figura aqui, na verdade, só que eu tirei lá do material da Texas,
que ela exemplifica bem esse comparativo aqui, ó, né? Então vocês vejam desses 3 modos, né? Então vocês vejam que aqui na linha cinza nós temos aquela primeira condição, né? Modo contínuo. Então ele vai ter até o limite dele, né? E recomeça do zero e volta, tá? Na linha tracejada verde aqui, nós temos aquela outra condição, né? Que é o modo de up mode. Vai aqui, vai até conta até o CCR0, volta e recomeça. E por fim esse último modo, que é o up down mode, que é essa linha vermelha aqui, ó, que ele bate, né, no CCR0, volta, tem outra interrupção aqui, aquilo que eu mostrei para vocês antes, ok? Aqui é só mais um gráfico, um sumário também que tinha lá no material, só coloquei aqui para vocês também terem uma ideia, né? Mas é só para salientar aquilo que a gente já falou até agora, né? Ele seta aqui inclusive os pontos, né, onde a gente tem as nossas interrupções, né? Só algumas considerações, né? Questão dos modos de operação. No modo contínuo não há necessidade de configurar o CCR0, né, o registrador. Já no up mode nós temos um melhor controle da frequência, justamente porque a gente pode fazer configurações naquele registrador lá, e a gente pode mudar essa frequência, né? E no último modo, permite ainda nós trabalhar com frequências menores ainda do que no modo anterior. Muito bem, então aqui nós temos a configuração de um timer, passos, como que basicamente você pode se orientar para fazer. Então, você primeiro vai fazer a configuração do seu timer, contador lá, depois você vai configurar os registradores, captura, comparação, né, ou não, se não quiser nenhum desses 2 modos também, fica a teu critério. Vai limpar as flags, né, e inicializar o timer. E por fim nós temos a nossa ISR, né, que é a nossa rotina de interrupção. Uma mesma rotina de interrupção que a gente fez na aula anterior, né, só que agora é só você fazer a configuração para os timers, onde nós vamos ter o tratamento daquilo que a gente quer efetivamente fazer. Então aqui tem um exemplo, pessoal, de uma configuração de um timer. Aqui com um exemplo, na verdade, já na linguagem que nós vamos utilizar na driver lib, tá? E essa figura é interessante também porque aqui vocês podem ver pela anotação que ela coloca em continuous mode, né? O primeiro parâmetro, você vai selecionar a sua fonte de clock, e aqui você pode selecionar, por exemplo, aqui nesse exemplo está selecionando o ACLK. O segundo parâmetro é o nosso divisor, né? Mesmo divisores que a gente já aprendeu lá nos clocks, ok? Depois você vai habilitar a interrupção, né? Atrelado a esse bloco aqui, ó. Faz a limpeza das flags, né? E coloca o último comando aqui se você quer inicializar o timer ou não, ok? E fecha a função, passando como parâmetro o timer que você está utilizando. Aqui com relação ao modo de captura, é só uma estrutura básica aqui que mostra alguns bits que são relacionados ao modo de captura, né? Por exemplo, você vai colocar esse bit aqui em 1, você vai selecionar a borda de transição, né? Se vai ser clock sincronizado ou não, né? Mas os comandos efetivamente que você vai utilizar lá, você não vai utilizar por bits aqui, você vai utilizar os comandos da driver lib, né? Que vai estar nessa próxima figura que eu vou mostrar agora. Então aqui tem um exemplo, ó. Quando você inicia essa função, ele já entende que você está colocando ele em modo de captura, né? Você vai selecionar o seu registrador que você quer utilizar, tá? Aquele parâmetro, a borda de transição, a entrada selecionada, se a captura é síncrona ou assíncrona, né? Vai habilitar a interrupção e, por fim, também tem o modo de saída, né? Que você vai definir o que você quer que ocorra lá na saída, tá? Aqui é só uma tabela que eu tirei lá do material deles, né? Ele explica aqui o que eu acabei de falar, mais ou menos, né? Eu vou passar aqui. E aqui o modo de comparação, tá? Modo de comparação, também aqui é só uma figura informativa também com relação aos bits que estão atrelados ao modo de comparação, né? É muito parecido o modo de comparação, na verdade a programação lá você vai mudar a função lá e vai passar alguns parâmetros também, tá?
Isso também consta na documentação da Driver.ly, ok? Aqui só tem um breve comentário aqui sobre os output modes, né? Que é aquele último parâmetro que a gente passou, né? Você vai dizer lá como é que vai ser tratado aquela saída. Ele tem vários modos de saída aqui, e ele tem nomenclaturas aqui como esse EQ1, né, EQ10, EQ12, que estão atrelados a esses output modes, né. Aqui mostra, por exemplo, né, quando o registrador TAR igual ao CCR, né, tem um gráfico do que acontece, né, suas flags aqui que são setadas, né. O detalhe que eu queria aqui é só colocar para vocês que cada modo desses, né, por exemplo, ele vai nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse modo 1 ele seta. Observem o gráfico, ele exemplifica muito, né? Então, nesse determinado ponto ele seta, né, essa saída aqui, tá? E aqui, vejam que aqui já no modo 2, por exemplo, ele seta aqui, mas ele também volta aqui a onda, né, no outro ponto, né? Só que isso no modo 2, obviamente, né? E aqui depois, e daí quando o nosso timer continua lá de novo, o funcionamento, ele vai ter de novo aquela flag vai ser setada, essa aí EQ1, e depois quando ocorrer a flag de interrupção do timer, de novo vai trocar, né? Vai ocorrer o reset, que se diz, né? Então essa forma de onda ela exemplifica muito esse funcionamento da saída, né? Bom, para sedimentar então esses conhecimentos, né? Vamos para fazer algumas aulas práticas aí e vocês vão entender melhor o funcionamento de como tudo isso ocorre na prática mesmo, ok? Então, até o próximo vídeo.